Maratona Enem 2017. Realização CDF e Novo. Patrocínio Unifacex. Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Biologia, do CDF. Estamos aqui com o projeto Enem no seu dia a dia. O tema de hoje é sobre contaminação do lençol freático com nitrato. Estamos em um cemitério, ok? Então vamos pedir licença aos que aqui descansam para comentarmos um pouco sobre a instalação de um cemitério e, consequentemente, a contaminação do lençol freático. Quando se fala em contaminação do lençol freático por nitrato, imediatamente a gente lembra logo da falta de saneamento básico, muito comum nas grandes cidades, ok? Então, vamos lá. Pessoal, não só a falta de saneamento básico, mas também a agricultura que utiliza compostos nitrogenados como adubos, também contaminam o lençol freático, contaminam os rios, principalmente os rios no caso da agricultura, ok? A instalação de um cemitério é necessário fazer uma licença ambiental, fazer uma análise ambiental do local para sabermos a profundidade do lençol freático neste local. Pois, quanto mais raso o lençol freático, maiores são as chances de contaminação. E o corpo humano, assim como toda a matéria orgânica, vai sofrer decomposição. Nesse processo de decomposição, os compostos orgânicos nitrogenados, como é o caso das proteínas, como é o caso dos aminoácidos, como é o caso dos ácidos nucleicos, das bases nitrogenadas, quando se decompõem, são convertidos inicialmente em amônia e pela ação das bactérias do solo, essa amônia será transformada em nitrato. É esse nitrato que vai contaminar o lençol freático quando transportado pela água da chuva. Então, dessa maneira, a água da chuva penetra no solo e transporta esses compostos até o lençol freático. Daí a necessidade de uma análise ambiental para se instalar um cemitério. Então, galera, para vocês que ficaram preocupados com essa problemática, como solucionar essa problemática, a única solução são os vegetais, como essa árvore que está aqui atrás de mim. Nós sabemos que os vegetais são os produtores da cadeia alimentar. E esses organismos vão absorver o nitrato existente no solo e utilizar para a formação de moléculas orgânicas nitrogenadas. Assim, esse nitrato inorgânico que estava no solo agora vai ser reincorporado na matéria orgânica e passará por toda a cadeia alimentar. Então a única solução são os vegetais. Vamos resolver uma questão que envolva essa problemática em sala de aula. Vamos lá, pessoal? Vamos agora ver como o nitrato ele é produzido naturalmente no ecossistema, ok? Então aqui a gente vai começar mostrando uma cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar começa com os produtores e segue consumidores primários, secundários, consumidores terciários e termina nos decompositores, que são os organismos responsáveis por converter a matéria orgânica morta em matéria inorgânica. A matéria orgânica nitrogenada, quando sofre decomposição pela ação das bactérias e fungos, ela é transformada em amônia. Matéria orgânica nitrogenada, quando sofre decomposição, ela é convertida em amônia. A amônia existente no solo, ela sofrerá a ação de bactérias e será transformada em nitrito, através de um processo de oxidação dessa amônia. O nitrito formado será transformado em nitrato, também por um processo de oxidação realizado por bactérias, ok? Então, observem que, naturalmente, o processo de decomposição da matéria orgânica nitrogenada vai resultar em nitrato, naturalmente. Esse nitrato, ele tem vários destinos. O principal destino é ser consumido, ser absorvido pelos produtores. Que aí, os produtores conseguem pegar esse nitrato inorgânico, converter novamente em nitrato orgânico e ele volta para a cadeia alimentar. No entanto, por conta da ação humana, o excesso de nitrato no solo pode acabar contaminando o lençol freático.
pode acabar contaminando rios, córregos, contaminando açudes. É o que acontece, por exemplo, com os lixões. Nos lixões, essa matéria orgânica sofre decomposição, produz nitrato que é transportado pela água, das chuvas principalmente, para o lençol freático. Isso acontece também em lugares onde não existe saneamento básico e o esgoto, por não ser devidamente destinado, acaba acumulando matéria orgânica no solo, que também vai promover o acúmulo de nitrato e vai contaminar a água. É o que acontece também nos cemitérios que são instalados em lugares onde antes não houve uma análise da profundidade do lençol freático, que foi o que nós fizemos hoje. Fomos até um cemitério para mostrarmos que se o cemitério foi instalado em um lugar não adequado, ele também pode contaminar o lençol freático por conta do acúmulo de nitrato. E eu disse para vocês que os produtores são os únicos organismos capazes de absorver esse nitrato. No ecossistema terrestre, os vegetais terrestres, a árvore que nós vimos lá no cemitério. No ecossistema aquático, esse nitrato seria consumido pelas algas, que, obviamente, são os produtores do ecossistema aquático. Tudo bem? Então vamos aqui analisar uma questão que trata exatamente da ação do homem e da qualidade da água para o consumo. Tudo bem? Então vamos lá. Temos assim: a possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água. Algumas ações citadas na questão: 1. Contaminação de lençóis freáticos. 2. Diminuição da umidade do solo. 3. Enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são, respectivamente, letra A, uso de fertilizantes e aterros sanitários, lançamento de gases poluentes, canalização de córregos e rios. Veja só. Na letra A, o uso de fertilizantes e aterros sanitários até pode sim provocar a contaminação da água, do solo, do lençol freático por nitrato. Lembrando que aqui o aterro sanitário, quando acontece aí falhas no aterro sanitário. Tudo bem? Lançamento de gases poluentes. Pessoal, o lançamento de gases poluentes normalmente não irá contribuir para a contaminação da água do lençol freático ou até mesmo de rios e lagos. Normalmente, o lançamento de gases poluentes vai contaminar a atmosfera. Então, a letra A está falsa. Tudo bem? Letra B. Lançamento de gases poluentes. Observe que a letra B já começa com lançamento de gases poluentes. E como a questão trata de contaminação da água, ação humana que influencia na qualidade e na quantidade de água, nós acabamos de falar que os gases poluentes eles não interferem diretamente na contaminação dos reservatórios de água, sejam eles subterrâneos ou não. Na letra C, nós temos uso de fertilizantes e aterros sanitários, desmatamento, impermeabilização do solo urbano. Vejamos a letra C. Uso de fertilizantes e aterros sanitários. Galera, os fertilizantes, eles são ricos em nitratos. E esse nitrato do solo, esse nitrato do fertilizante, ele pode ser transportado pela água da chuva, contaminando açudes, contaminando rios, contaminando córregos e, quem sabe, até contaminando o lençol freático. Então, o uso excessivo de fertilizantes, sim, pode ser um agente contaminante. Aterros sanitários, quando ocorrem falhas, também podem contaminar o lençol freático. Quando ocorrem
falhas. Os lixões, que são exatamente a ausência do aterro sanitário, continuamente contaminam aí o lençol freático. Desmatamento. O desmatamento está relacionado exatamente à diminuição da umidade do solo. Quando acontece a retirada das árvores, quando acontece a retirada da vegetação, consequentemente diminui a retenção de água no solo. Dessa forma, o solo torna-se seco e, consequentemente, dificulta o desenvolvimento de outros vegetais. A ausência da vegetação diminui, então, a umidade do solo. Então, beleza? Então, até aqui está tudo bem. Ainda na letra C, nós temos impermeabilização do solo urbano, que está exatamente relacionado à questão das enchentes e das inundações. Como acontece a impermeabilização do solo urbano? A impermeabilização do solo urbano se dá pelo uso de asfalto, pela pavimentação das ruas, pela construção de casas e, consequentemente, também de calçadas. Tudo isso faz com que a água das chuvas não consiga penetrar no solo. E aí, então, ela acaba escoando sobre o solo. E assim, isso acaba levando às inundações. Beleza, pessoal? Então, a letra C é a correta. Mas vejamos por que não seria a letra D. Na letra D nós temos lançamento de lixo nas ruas. O lançamento de lixo nas ruas poderia contaminar a água do lençol freático? Com certeza. Esse lixo certamente poderá sofrer decomposição e, consequentemente, formará nitrato. Beleza? Então, até aqui, a letra D estaria correta. Uso de fertilizantes. O uso de fertilizantes, sim, está relacionado à contaminação da água. Só que aqui, como ele diz respectivamente, e aí, então, o uso de fertilizantes estaria relacionado à segunda afirmação, que seria a diminuição da umidade do solo. Então, por isso, a letra D fica errada, pois o uso de fertilizantes, apesar de estar relacionado à contaminação da água, não estaria relacionado à diminuição da umidade do solo, ok? Na letra E, construção de barragens. A construção de barragens, ela auxilia na retenção de água, verdade? No entanto, não levaria à contaminação dos lençóis freáticos. Então, a letra E também não está verdadeira, porque a construção de barragens não vai ocorrer a contaminação dos lençóis freáticos. Ainda na letra E, nós temos na sequência o uso de fertilizantes. O uso de fertilizantes, sim, pode contaminar a água de rios, de açudes, no entanto, não está relacionada à diminuição da umidade do solo. Tudo bem, pessoal? Então, qual é a alternativa correta? A letra C. Então, galerinha, até a próxima! Maratona Enem 2017. Realização CDF e Novo. Patrocínio Unifacex.